Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 6, João 6, a parte final desse texto, a partir do versículo 66, faremos a leitura até o versículo 71. Antes de ler o texto, preste atenção em alguns detalhes aqui. João escreve, e você deve lembrar que, assim como os outros evangelistas, ele não tem uma proposta meramente biográfica. Nenhum dos evangelistas se propõe a apenas biografar a vida de Jesus. Você deve lembrar que eles estão escrevendo debaixo da égide da inspiração divina. Há um controle soberano, inspirado, que o Espírito de Deus está se valendo, obviamente, de todos os mecanismos humanos, da linguagem humana, das circunstâncias humanas, para comunicar e revelar a sua vontade. Então, há uma organização do próprio Espírito, uma seleção do Espírito naquilo que vai sendo colecionado, agrupado na forma de texto, na forma de evangelho, como chega para nós. E cada um dos evangelistas tem um tema, um propósito central ao escrever ou a registrar e compilar ali os seus arquivos, conforme a orientação do Espírito. João, ele se distingue, talvez, dos demais evangelistas, e não faz parte daquele bloco dos evangelhos símiles ou sinóticos, como nós conhecemos, porque ele organiza o seu texto de uma forma diferente, e ele tem um objetivo muito claro. A tônica do Evangelho de João é provar para a sua audiência, para os seus leitores imediatos, mas também para nós, que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. E que diante de Cristo, todos nós somos chamados a um compromisso e a uma decisão. Essa é a grande ênfase de João. Ele quer provar que Jesus Cristo, aquele a quem ele se propõe a apresentar no seu Evangelho, é verdadeiramente o Filho encarnado de Deus, que estava no princípio com o Pai, que é a causa, a razão, o meio pelo qual todas as coisas foram criadas, que é genuinamente Deus em essência, e ele faz isso no seu Evangelho a partir de dois elementos: o elemento dos sinais e o elemento dos discursos. E de uma forma muito ordeira, ele seleciona 7 milagres e basicamente 7 grandes discursos, onde Jesus arroga para si divindade. Você deve lembrar que é nesse evangelho onde você tem os famosos sermões, onde Jesus diz: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho vivo e verdadeiro, eu sou, eu sou, eu sou. É isso que ele vai fazendo ao longo do evangelho. E aí ele seleciona alguns milagres, ele pinça. Mas é interessante que, por mais que João queira denotar o aspecto da divindade de Cristo, ele se ocupa pouco em selecionar os mega-eventos da providência. Veja, isso para mim é intrigante. Se eu quisesse provar que alguém é divino, eu selecionaria pelo menos uns 50 milagres, compilaria todos eles e diria assim: alguém é capaz, porventura, de fazer algo dessa natureza? Você percebe que João é um livro muito mais de discursos do que de registros miraculosos. Isso é interessante. Me parece que João, pedagogicamente e debaixo da inspiração, quer nos ensinar que, na verdade, a revelação do Filho de Deus, mais do que ser por sinais, é de fato pela verdade proclamada. Jesus se prova o Filho de Deus à medida em que ele materializa a revelação através da sua encarnação, e quando ele também verbaliza isso através dos seus discursos e das suas pregações. Na verdade, os sinais, nós vamos observando, muito mais evidenciam incredulidade do que crença. Nos evangelhos, quando alguém requeria sinais, não estava fazendo isso porque estava querendo ter a sua fé mais arrojada ou coisa dessa natureza. Na verdade, o clamor por sinais, segundo Jesus, era um atestado de deficiência da fé. Geralmente aqueles que pediam sinais eram os mais incrédulos. E você vai encontrar poucas obras de maravilhas ou sinais miraculosos que redundaram necessariamente em conversão de pecadores.
Algumas acontecem, mas geralmente esses milagres são sucedidos por pregações. Os milagres então eram como placas luminosas, apontando na direção de algo ou de alguém. Essa é a razão porque o nome, ou um dos nomes para os milagres, é exatamente sinais. Ou quando você está andando aqui pelas ruas e você tem o semáforo, você olha assim e você vê, há um sinal. As cores sinalizam. Mas aquilo ali não indica algo em si mesmo, está apontando na direção de uma verdade, de uma premissa ou coisa dessa natureza. E assim acontecia também com os milagres de Jesus. Apontavam na direção de algo maior, a revelação do próprio Cristo. Não apenas um atestado do seu poder, mas da sua identidade como filhos de Deus. Esse discurso que nós vamos ler agora de Jesus, certamente é um dos maiores que João organiza no seu evangelho. E teria muita coisa para ser falada. O discurso de Jesus, na verdade, é precedido exatamente por um milagre, onde ele multiplica pães e peixes. Mas como se não bastasse isso, ele resolve pregar para a sua audiência. O que nós iremos ler agora é exatamente o final do sermão do Filho de Deus. E eu queria chamar a sua atenção então para os versículos 66 a 71. Vamos ler juntos? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra, e nós desejamos ardentemente ouvir o que o Senhor tem a dizer por intermédio da mesma. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus, não permita que seja apenas um discurso de um pregador, mas que seja a voz do Senhor sendo reverberada pela voz de um homem. Que o Senhor faça uso da nossa mente, do nosso coração, das nossas palavras, para ecoar o que assim diz o Senhor por meio da tua Escritura. Fala conosco, Senhor. Tira de nós toda resistência à tua voz. Destampa os nossos ouvidos e abre os nossos olhos para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. Nós oramos confiados no poder do Espírito Santo e na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto eu lia esse texto, eu pensava na famosa cultura digital, ou revolução digital, como alguns têm chamado, né? Agora, na verdade, há uma discussão da necessidade da revolução do analógico. Parece que, de tempos em tempos, nós nos cansamos de algo, nós absolvemos e abraçamos de todo, e de repente nos cansamos daquilo e precisamos estar voltando para o outro lado do pêndulo. Agora estamos na revolução do digital, mas já existem clamores da revolução do analógico. Saiu até um livro, um tanto quanto recente, falando sobre isso. E pensando nessa questão da revolução digital, sobretudo no uso, exacerbado das redes sociais, eu pensava que seguir alguém nunca se tornou algo tão fácil e fútil ao mesmo tempo. Você que é do mundo dos Instagrams, agora usando agora a linguagem do pastor Tiago Bruno, se estivesse pregando aqui, você certamente percebe que algumas pessoas são identificadas. Veja, seguir alguém tornou-se um critério identitário. As pessoas se definem e se identificam a partir do número de seguidores que elas têm. Só que isso gerou também uma vulnerabilidade, uma superficialidade em tudo que se constrói em nome de relacionamentos, compromissos e coisas dessa natureza. Porque do mesmo jeito
que seguir alguma pessoa se tornou algo fácil, banal, trivial e fútil, deixar de seguir também é algo que você pode fazer apenas com um clique. Por isso a cultura do cancelamento, você deve ter ouvido falar isso, sobretudo agora no período da pandemia, isso teve uma avalanche. Você cancela as pessoas, porque no final das contas, aqueles a quem você segue porque você quer ser servido ao seu molde. Veja, no final das contas, as pessoas a quem seguimos, no final, elas representam algo que nós somos ou algo que nós desejamos. E quando elas não entregam para nós a expectativa que foi depositada sobre elas, nós facilmente as cancelamos. De que maneira? Desseguindo, deixando de seguir. Acabou. Aquela pessoa não me interessa mais. O que ela oferece para mim já não atende mais às minhas ambições, aspirações e expectativas, e basta um clique para que ela suma da minha existência. É assim a nossa geração. Isso porque também essa geração digitalizada é cada vez mais mimizada. As pessoas se ofendem fácil, se doem facilmente. Veja, as igrejas que têm mais arrobos de crescimento são aquelas cujo púlpito foi adoçado. Então você vai ter os pregadores coachings, ou massageando o ego das pessoas, dizendo tão somente aquilo que elas querem ouvir, que elas desejam, e no final das contas a igreja se torna uma grande prateleira, onde o freguês, o cliente, se apresenta ali a fim de consumir o que ele deseja. Então você vai tendo igreja a gosto. Se você quer uma igreja mais fervorosa, avivada, então você tem um endereço certo. Se você precisa de uma igreja com paredes brancas e luzes claras, você tem também o endereço certo. Se você precisa de uma igreja New Church, com paredes pretas e jogos de luzes e efeitos pirofágicos, você tem o endereço certo. Se você quer um pregador mais expositivo, que olha para a Escritura e que se aproxima do texto, numa abordagem textual mais séria, você tem um endereço, seja nos websites da vida, seja em uma igreja física. Se você quer um camarada que vai falar aquilo que o seu ventre deseja, você também tem um endereço certo. Esse é o nosso tempo. Quando eu olho para esse texto, eu descubro que, na verdade, esse não é um problema somente da nossa época. Jesus acabara de fazer um grande milagre. 5.000 pessoas, se você olhar, logo no início do capítulo 6, diz que depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão. Se você vai para o versículo 10, diz assim: disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Você percebe que há um apontamento apenas para homens. Há quem diga que o número poderia chegar perto de 20.000 pessoas, contando mulheres e crianças. Você deve lembrar que as famílias do Antigo Oriente eram grandes. Há uma multidão. O nome e a fama de Jesus havia se espalhado. As pessoas estavam desejando vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo. Era o fenômeno da época. Era muita gente querendo ouvir Jesus. E ele faz um milagre, todo mundo fica estupefato, admirado, o coração do povo é arrebatado por esse fenômeno chamado Jesus Cristo, filho de José, filho de Maria, o Galileu. De repente, caso passado, dia seguinte, a multidão, quando acorda, agora satisfeitos e vazios ao mesmo tempo, eles perguntam: onde é que está Jesus? O nosso milagreiro de estimação, o fenômeno da nossa época. Onde está Jesus? O influencer da Galileia, da Judeia. Nós queremos ouvi-lo de novo, queremos comer o pão que ele tem para oferecer outra vez, queremos experimentar do seu poder e sermos sanados, sarados pela efetividade dos seus milagres. Onde é que está Jesus? E eles então cruzam, fazem um arrudeio até Cafarnaum, porque eles queriam de novo estar diante dessa celebridade. Chegando lá, não tem mais pão, não tem mais peixe. Jesus, se fosse em nossos dias, abre a Bíblia,
assenta-se num barquinho, que é a sua tribuna, o seu púlpito, e ele começa a pregar. E a pregação de Jesus é uma aplicação e uma explicação do significado do milagre que no dia anterior ele havia operado. O sermão de Jesus começa a ficar longo, e as pessoas começam a ficar incomodadas. O discurso era pesado, a audiência já estava nervosa. Os religiosos que compunham parte daquela multidão, os judeus e alguns dos discípulos que o seguiam de longe, essa é uma expressão que o outro evangelista usa, alguns que o seguiam de longe, todos estavam ali, juntamente com os 12, e à medida que o sermão era entregue, que a pregação era cravada ao coração, as pessoas iam ficando desconfortáveis, incomodadas. Jesus agora parece alguém um tanto quanto intransigente, indelicado. Ele agora não pode ser associado aos nomes que adotavam a política da boa vizinhança. Ora, onde está aquele Jesus que bondosamente olhou para a multidão e, compadecido daquele povo, como ovelha que não tem pastor, resolveu voluntária e generosamente suprir a necessidade do povo? Onde está aquele Jesus amistoso, que faz o que nós gostamos que ele faça, que fala o que nós gostamos de ouvir? Onde está aquele homem? Ao final do sermão, muitos abriram o Instagram e deixaram de seguir Jesus. Agora é hora de cancelar o mestre. Se você observar no texto que nós lemos, é exatamente isso que está acontecendo. Não sabemos se os 5.000 homens com as suas famílias, mas os discípulos que seguiam Jesus de longe e os 12 estavam todos no dia seguinte. O relato em Cafarnaum não é enumerado, você não consegue precisar a quantidade de pessoas, mas o fato é que havia muita gente querendo experimentar esse Jesus, cujos milagres de alguma forma denotam alguém que precisa ser seguido e acompanhado de perto. Mas fato é que o texto termina com 12 homens diante de Jesus, assim como começara antes, dizendo assim: Senhor, nós não temos para quem ir. Não temos para quem ir. Para onde foram todos? O que aconteceu? Onde estão os 5.000 homens, satisfeitos e vazios, que haviam provado do pão e do peixe? Onde estão os ex-leprosos, ex-cegos, ex-mancos, ex-surdos, ex-mudos? Onde estão esses que provaram da grandeza e do poder do Cristo? Onde estão os discípulos que, ainda que seguindo-o de longe, caminhavam com ele e que viram não apenas o milagre da multiplicação, mas outros sinais e prodígios operados pelo Senhor? Onde estão todos? Me parece que no dia seguinte, o canal do YouTube de Jesus começou a perder inscritos. Algo aconteceu. Ele falou algo que não é politicamente correto. O seu sermão não foi a lá Pablo Marçal. E ele foi cancelado. O que é que Jesus então estava pregando? Alguns interpretam o sermão de Jesus como sendo uma alusão à ceia. Eu não acho que o seja. Ele está tratando sobre fé e descrença, crença e descrença. E é claro que ele faz uma explicação do milagre da multiplicação de pães e peixes, aludindo àquele momento lá no Antigo Testamento, em que o povo estava em peregrinação no deserto, e Deus sobrenaturalmente fez chover uma comida que eles não conheciam, e então diziam: maná, que coisa é essa? Que comida é essa? E eles foram alimentados prodigiosamente pela mão providente e provisionadora de Deus. Jesus disse: vocês lembram os vossos pais lá no deserto? Quando eles sentiram fome, Deus fez chover uma comida e um pão que eles não conheciam. Eles comeram, ficaram momentaneamente satisfeitos, mas logo tornaram a ter fome,
Mas eu queria que vocês soubessem que esse pão que eu multipliquei agorinha para vocês é igual àquele maná. Vocês comeram, mas vocês voltaram a ter fome. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Eu tenho uma boa nova de grande alegria. Eu sou aquele pão encarnado. De modo que se vocês comerem de mim, se alimentarem de mim, nunca mais vocês terão fome. Se vocês de fato desejam saciedade plena, suficiência, completude, eis-me aqui dizendo para vocês: eis o pão da vida, o pão que desceu dos céus e que mata verdadeiramente a fome da alma humana. Jesus prossegue no seu sermão. Ele é inquirido algumas vezes, porque assumia e arrogava para si essa divindade no seu discurso, dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. De modo que alguns começavam a murmurar entre si. E Jesus, como sendo filho de Deus, aquele que sonda o coração, sabia o intento dos homens. E ele continua o seu discurso dizendo o seguinte: se vocês querem ter parte comigo, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Essa seria a grande evidência de que vocês estão verdadeiramente associados comigo, identificados comigo. Isso talvez fosse uma metáfora para a crença em quem Ele é. Se vocês realmente souberem quem eu sou, vocês terão parte comigo, vocês se identificarão comigo, se associarão a mim, na minha morte, na minha vida. Mas se vocês não fizerem isso, vocês serão como aqueles que descreem, mesmo vendo. Deixa eu abrir alguns parênteses aqui. O primeiro deles é para dizer que os milagres em si não são suficientes para produzir fé genuína no coração dos pecadores. Lutero tinha uma afirmação quando ele dizia que se uma igreja fizesse chover milagres, e aí, parafraseando, se um pregador, um mestre, um guru da nossa época fizer chover milagres, mas ele não abrir a Escritura e pregar a palavra de Deus, ali não está a verdadeira igreja de Deus. Os reformadores eram enfáticos e categóricos em dizer que a verdadeira igreja de Deus era reconhecida por 3 credenciais: a fiel exposição da palavra, a correta administração dos sacramentos e a aplicação da disciplina, o combate à impureza, o combate ao pecado. Isso ofende, isso é motivo de cancelamento, porque todas as vezes que o evangelho é pregado, verdadeiramente, alguém vai ser confrontado e ofendido. Todas as vezes que um pregador expõe fidedignamente o texto sagrado, que ele abre a Bíblia e ele fala como voz de Deus, como dizia Calvino, alguém vai se sentir ofendido. E o Senhor não está incomodado com isso. Na verdade, é necessário que assim aconteça, porque a boa nova do Evangelho só vai fazer sentido para aquele que é atestado pela verdade do Evangelho em si, da sua miséria, que reconhece que está em profunda perdição e, portanto, precisa de um grande Salvador. Todas as vezes, então, que a Bíblia for aberta, meu irmão, e no final das contas, o Evangelho pregado e alguém não sair ofendido, nós temos um problema hermenêutico, porque quando o Evangelho é pregado, a ofensa é inevitável, inevitável. Mas entenda, Jesus operara milagres, muitos foram curados, mas aquilo não foi suficiente para produzir genuína fé no coração da multidão. É por essa razão que você vai ter nos movimentos mais contemporâneos, sobretudo nas comunidades neopentecostais, auditórios repletos de pessoas, multidões aglomeradas diante de um indivíduo que se diz pastor, bispo, sacerdote, pai, apóstolo ou coisa dessa natureza. E a única coisa que ele tem para oferecer são prodígios, sinais, maravilhas. Mas eu quero adverti-los nessa noite que até Satanás é capaz de fazer isso. A Bíblia diz que o diabo pode transformar-se, transfigurar-se em anjo de luz para enganar muitos.
Jesus disse que nós deveríamos nos acautelar, porque nos últimos dias, alguns supostamente em nome dele, mas desconhecendo e sendo desconhecido dele, operariam sinais e maravilhas. Eles são chamados de falsos mestres e de falsos profetas. E Jesus diz assim: acautelai-vos, fujam, cuidado com estes, porque o milagre pelo milagre, a prodigalidade das coisas, não necessariamente apontam para a genuinidade da verdade que está sendo proferida. Em outras palavras, o milagre em si mesmo não é capaz de produzir genuína fé. Mas havia um segundo auditório ali. Eles eram um pouco mais cultos. Era um auditório de pessoas um tanto quanto mais doutas, mais polidas, mais intelectuais. E eles queriam ouvir o rabino Jesus, o mestre Jesus. Você vê que no texto, você pode ler em casa, e na maioria das vezes que alguém interpela Jesus, o chama de mestre, rabi, rabino. Eles querem ouvir o ensino de Jesus, que se distinguia do ensino dos fariseus e dos demais líderes religiosos. Lá em Mateus, por exemplo, há um episódio em que eles dizem de Jesus assim: rapaz, ele ensina diferente. O ensino dele é como alguém que tem autoridade. Ele não é como os nossos mestres. Ele é diferente. Ele ensina como quem tem autoridade. Alguns que estavam ali estavam questionando a teologia do sermão de Jesus. Eles estavam questionando a veracidade do discurso de Jesus. Eles estavam interpelando a habilidade de Jesus de construir um argumento. Eles estão ali, os corações estão endurecidos, eles se acham doutores da sabedoria, conhecedores demais, intelectuais demais, e eles não conseguem compreender o mínimo comum da verdade do Evangelho: que o homem é pecador e precisa da graça de Deus, e que se Deus não lhe estender essa graça na pessoa do Filho, ele está e estará definitiva e eternamente perdido. Nesse texto há uma coisa curiosa para mim, é que me prova que o saber pelo saber, o conhecer pelo conhecer, não é suficiente também para produzir genuína fé no coração dos homens. Você já ouviu Leandro Carnal falando de Bíblia e de teologia? Você já assistiu Luiz Felipe Pondé em algumas discussões teológicas, às vezes com os hereges que ele chama no programa dele? Você já ouviu esses homens falando sobre a Bíblia? E alguns tantos outros eruditos da nossa época, eles têm a informação. Às vezes eles têm o conhecimento apurado e acertado acerca da verdade. Mas veja, a sabedoria pela sabedoria, o conhecimento pelo conhecimento, não é capaz de produzir genuína fé no coração do pecador. É bem verdade que sim, Deus vai usar as vias do intelecto, as vias do entendimento e as vias da sabedoria para produzir a verdadeira fé. Afinal de contas, a Escritura diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O Evangelho é uma mensagem que deve ser proclamada, verbalizada, e nós fazemos isso a partir de argumentos, e todas estas coisas são utilizadas pelo Espírito de Deus. Mas o conhecimento pelo conhecimento, o saber pelo saber, o intelecto pelo intelecto, a teologia pela teologia, não são suficientes para produzir verdadeira fé do coração do pecador. Se você pega um bom professor de gramática, de português, que sabe fazer boas interpretações textuais, e ele seja um cético, e você coloca a Bíblia nas mãos dele, ele vai chegar a conclusões hermenêuticas, talvez iguais à nossa. Iguais. Se ele for versado, sobretudo, nas línguas originais, porque vale salientar que nós não são apenas pastores e padres que estudam grego, hebraico e latim, outros são versados nos textos nas línguas antigas, e eles podem chegar às mesmas conclusões exegéticas, hermenêuticas que nós, mas ainda assim permanecerão cegos,
surdos e mudos, porque estão mortos. Lembro-me de uma frase de Spurgeon, onde ele disse assim: se você pegar a Orquestra Sinfônica de Berlim, a melhor de todas, e colocar para tocar no funeral, aquilo não mudará em nada a situação do defunto. O que está acontecendo aqui? Por que algumas daquelas pessoas estão perto e longe ao mesmo tempo? Eles vislumbram o Cristo, assistem os seus milagres, testemunham do seu poder, mas ainda assim permanecem endurecidas. Vou contar uma história, eu não sei se eu contei aqui, mas no Encontro Crescer eu sei que eu falei sobre isso. Há um livro do Josh McDowell, quando ele fala sobre um incrédulo, o nome do livro é Evidências que Exigem um Veredito. Esse camarada era um cético, que ele vai fazer uma pesquisa em busca do Jesus histórico, e aí ele se depara com Jesus, Filho de Deus, é convertido e se torna um propagador da verdade do Evangelho. Mas preste atenção nisso. Nesse livro ele conta a história de um homem muito cético, e ele acreditava, ele era cético e lunático ao mesmo tempo, ele acreditava que estava morto, e ele então resolve ir num psiquiatra, e forçadamente alguém o leva ali, para que ele fosse convencido de que estava doido. E aí aquele camarada chega e ele levanta todas as provas necessárias de que ele era um defunto, que as pessoas estavam vendo ali um morto. O psiquiatra, depois de muito trabalho, diz assim: olha, eu queria provar para você, primeiro, teoricamente, que mortos, depois de tanto tempo, de um tempo X, eles deixam de sangrar. Você diz que está morto há tantos dias, meses e anos, então, teoricamente, você não sangra mais, ok? Ok. Agora, vamos para o necrotério, fazer agora um teste empírico. Pegou aquele homem, levou-o para o necrotério, e disse assim: você está convencido, você viu nos livros, que mortos depois de X dias de morte, e não sangram mais, não é isso? Ok, tudo certo. Chega no necrotério, pega um braço de um cadáver, e faz uma fissura. De fato, o cadáver não sangrava mais. Aí ele disse: agora, me empresta aí um pedacinho da sua pele. E ele fez uma pequena fissura, e de repente o homem começou a sangrar. O psiquiatra agora dizendo assim: poxa, que coisa maravilhosa, convenci o lunático. E dizia: agora, você está convencido? O homem olhava para o sangue, olhava para o psiquiatra, olhava para o sangue, olhava para o psiquiatra. E ao final das contas ele disse: estou convencido, mortos sangram. O cara estava tão comprometido com a ideia de que ele estava morto, que independiam das evidências favoráveis ou desfavoráveis. Veja, a incredulidade é basicamente assim, é um compromisso do coração. O homem que descrer, não se descrer, mas descrer do Cristo, ele não o faz porque lhe faltam provas evidenciais. Ele não o faz porque ninguém provou a existência de Deus, ou coisa dessa natureza. A descrença humana não é por falta de intelectualidade, de razoabilidade na fé cristã. John Stott dizia: meu irmão, nós temos uma fé que pensa e uma razão que crê. O problema não é de ordem intelectual, cognitiva, de razoabilidade ou nada dessa natureza. O problema da incredulidade é um compromisso do coração. Por isso que você não crê. Mesmo que você coma do pão, coma do peixe, experimente os milagres e seja arguido pelo melhor mestre que já existiu, o coração vai continuar descrente. E aí João 6 é categórico para dizer o seguinte: ok, então o que aconteceu com aqueles 12 que não aconteceu com os demais? O que é que tinham aqueles 12 que os outros não tinham? Que fenômeno está por trás daqueles poucos homens, daquela dezena de homens que também não abarcava a grande multidão? Antes de entrar nesse ponto, eu queria provocar o seu coração a uma leitura. Veja, nas multidões daquela época, haviam grupos distintos, com expectativas distintas também, à procura de um suposto Cristo. Isso não é muito diferente dos nossos dias. E talvez nessa pequena audiência eu esteja falando para pessoas que estão procurando Cristos diferentes.
Talvez você saiu de casa procurando o seu Cristo. Sim, o seu Cristo mesmo. Aquele que você emulou no seu coração, customizou de acordo com a sua expectativa, com a sua vontade, com o seu desejo. Ele não é o Cristo da Escritura, ele é o seu Cristo. Você caricaturou ele de acordo com as suas expectativas vãs. Talvez você esteja aqui essa noite porque amanhã você precisa de uma bênção. Sim, você está aqui dizendo assim: eu vou à procura daquele que pode me abençoar. Mas não é verdade, pastor, que Jesus Cristo, ele por si, ele ama abençoar, ele tem prazer em fazer isso? Sim, isso é verdade. Mas talvez o intento do seu coração revele uma descrença profunda que você ainda não está enxergando. Talvez você tenha vindo aqui cultuar um outro Cristo, e não aquele que a Bíblia apresenta. Um outro. Eu tenho chegado a uma conclusão, onde eu quero cada vez mais estar errado, de que na maioria dos cultos cristãos, um Deus caricaturado ao ventre e aos projetos e às expectativas humanas está sendo adorado, ao invés do Deus da Bíblia. A pergunta que eu quero fazer a você e provocar o seu coração: o que é que trouxe você aqui? Ou o que é que traz você aqui a cada domingo? Que tipo de Cristo você está buscando? O milagreiro, o resolvedor de problemas, o famoso gênio da lâmpada? Que tipo de Cristo você procura? A quem você busca? O que você quer com Ele? Eu queria estar mais enganado do que eu acho, mas eu tenho a impressão de que talvez alguns dentre nós estamos aqui pelas motivações mais frívolas, terrenais e, por que não dizer, pecaminosas, mesmo no culto cristão, onde o verdadeiro Cristo deveria estar sendo adorado. A quem você procura? O melhor psicólogo que já existiu? O mestre? A quem você busca? Qual é a fome do seu coração? Qual é o mais profundo anseio da sua alma? O que é que você veio procurar aqui nesse lugar? A quem você deseja achar nesse lugar, nessa noite? Veja, se você saiu da sua casa para procurar tão somente um milagreiro, um fazedor de coisas extraordinárias, um rabino, um mestre, um resolvedor de problemas, eu queria dizer que, hora ou outra, a sua expectativa vai ser frustrada. E que Deus não tem problema nenhum em nos frustrar. Eu diria que até é uma das especialidades de Deus, nos frustrar. Louvado seja Deus porque Ele faz isso. Eu costumo dizer que uma das grandes bênçãos da vida cristã é Deus não responder todas as minhas orações, não fazer tudo o que eu quero, não atender todos os meus pedidos. Seria uma grande tragédia se não fosse dessa maneira. Eu queria dizer que se você está aqui pelo verdadeiro Cristo, ataque bem o seu cinto, porque hora ou outra Ele vai lhe ofender, lhe confrontar, e não será diferente. Você é um pecador, Ele é um santo, sem mácula, sem mancha, e é preciso que você compreenda isso. Mas, encerrando agora o sermão, a parte final que eu falei, o que é que havia de diferente entre um grupo e outro? Volte lá para o texto, por gentileza, de João, capítulo 6. Veja comigo que Jesus dá ênfase entre crer e não crer. Essa é a grande tese. O sermão de Jesus é sobre isso. Veja comigo, por gentileza, o versículo de número 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Que creiais naquele que por Ele é enviado. Versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim
mim jamais terá sede. Versículo 36. Porém, eu já disse a vocês, que embora me tenhais visto, vocês não creem. Não é por falta de sinais, não é por falta de argumentos persuasivos. Vocês viram, vocês ouviram e continuam não crendo. Avance um pouquinho. O texto vai dizer o seguinte, 37. E agora está aqui o que está acontecendo nos bastidores da história. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, a saber, o Pai. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Versículo 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, e nele crer, não apenas vê-lo, não apenas enxergá-lo em seu poder, mas crer nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Versículo 64, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia que desde o princípio quais seriam os que não criam e quem o havia de trair. Volte um pouquinho, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. 65. E prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Você percebe que o que está distinguindo entre um grupo e outro, o fator decisivo, decisório, o elemento agora que separa é a crença. Em outras palavras, o que é que nos mantém aqui domingo após domingo? Agora eu vou fazer o inverso, o argumento inverso. Veja, eu estou aqui há 2 anos e meio, e nesses 2 anos e meio eu nunca vi um paralítico andando aqui. Também não vi um camarada entrar por essas portas cego e sair enxergando. Não que não possa acontecer, oxalá acontecesse agora, nessa noite. E eu falei dos milagres extraordinariamente comuns que a providência se encarrega de trazer para nós todos os dias. Mas o ponto que eu estou querendo que você entenda é, você não chega aqui com R$1.000 na conta e sai com 10.000. Eu conheço poucas pessoas que eram assim, pastor, cheguei na igreja e eu tinha uma casa de 2 quartos apenas, mas depois que o pastor fez a oração, quando eu saí dessas portas aqui, meu amigo, me mudei, condomínio de luxo, casa de 7 quartos, 8 suítes, só tem 7 quartos, mas tem 8 suítes, eu não sei como. Também não vi isso acontecendo. O que é que mantém a gente aqui, irmãos? Às vezes o pastor André, o pastor Kilvin, o pastor Robson estão furiosos, dá aquelas broncas, os presbíteros, o conselho da igreja. Aí você no outro domingo está aqui de novo. Mas o que está acontecendo? Você poderia estar em casa. Eu não sei se tem ainda Fantástico. Tem Fantástico mais não, né? Não sei, não assiste televisão mais. Assistindo Fantástico. Vendo reprise de futebol. Fazendo qualquer outra coisa da vida. O que é que você está fazendo aqui, meu irmão? O que é que você está fazendo aqui? Sendo agora advogado do diabo. O que é que você está fazendo aqui? Para mim só há uma razão. Se você permanece, é porque você enxerga que nele, e somente nele, está a vida dos homens. É quando você se vê diante da realidade em que Pedro exclamou, Senhor, para onde iremos nós? Sabe por que você está aqui e permanece aqui? É porque um dia lá na economia eterna, o Pai se encarregou de endereçá-lo até Cristo.
E no tempo e na história, chegou aquele momento crucial em que o seu coração foi arrebatado pelas palavras de vida eterna. E você se viu como um touro, talvez tentando recalcitar contra os aguilhões, até se ver vencido pela graça triunfante. E descobriu-se perdedor em si mesmo e vencedor em Cristo. Daquele dia por diante, o que lhe atrai, o que lhe mantém, o que gera as aspirações mais profundas do seu coração, não são os sinais, é o sinal da cruz. Você olha para o Filho de Deus e diz assim: para quem irei eu? Somente Ele e Ele mais ninguém tem palavras de vida eterna. Somente Ele tem o pão que mata a fome da minha alma. Somente Ele faz jorrar a água que descedenta a minha sede. Somente Ele é a luz que ilumina e encandece as minhas trevas. Somente Jesus Cristo é a vida para a minha morte, é o caminho para o desrumo que o meu coração e os meus pés desejam traçar. Somente Ele é a porta, somente Ele é o bom pastor. Para quem irei eu? Somente Ele é a videira verdadeira. Para quem iremos nós? Tudo isso é resultado da obra eletiva, soberana e graciosa de Deus, de ter nos separado para Ele e nos entregue a Cristo, dizendo: Senhor, Cristo, esses aí são os que eu estou te dando, e ninguém poderá arrebatá-lo das suas mãos. João capítulo 10. É por isso que nós estamos aqui, porque fomos arrebatados para Ele, atraídos sem valor em nós mesmos, mas tão somente pela graça, atraídos para Ele, encurralados pelo seu amor, envolvidos pelo seu afeto. E nós estamos aqui, irmãos, e não temos para onde ir, não tem meia volta. Nós estamos aqui porque o Pai nos deu ao Filho. O grande diferencial: no mundo só existem dois tipos de pessoas: aquelas que creem e aquelas que não creem, aquelas a quem o Pai chamou, aqueles que estão procurando e tateando de toda forma encontrar-se neste mundo, mas vagueando como perdidos e cegos que são. No final das contas, o distintivo dos 12 está no fato de que o Espírito havia tornado o entendimento vivificado. É o mesmo evangelho. Você prega, aí está o incrédulo e o crente. Um crê, outro não crê. Por quê? Porque o Espírito é quem vivifica a palavra no coração do eleito, fazendo com que aquela verdade não seja apenas uma verdade intelectualizada, mas é verdade na minha vida, é palavra de Deus para o meu coração, que muda e determina o destino da minha história. Não é apenas uma informação, um grito, é intelectual, coisa dessa natureza. É palavra viva de Deus, que encrava e penetra a minha alma, dizendo: você é meu, não tem para onde você ir. E ainda que muitas vezes você tenha aquela vontade de jogar tudo para o alto e ir embora, você não consegue, porque você está enlaçado pelo amor, pela graça e pela vontade soberana do Pai de ter você para Ele. Sabe, meus irmãos, isso é consolador, saber que eu não me perco, porque aquele que me segura tem mãos fortes o suficiente para me manter unido ao Cristo. Não é por falta de vontade, não é porque eu não teria capacidade de me rebelar contra Ele, é porque as mãos que me seguram são fortes o suficiente para não me deixar fugir. O eco da eternidade que foi reverberado no meu coração continua falando ainda hoje, dizendo: Ele e somente Ele tem palavras de vida eterna. Para quem posso ir? Para onde iremos? Para esse mundão? Adorar o espírito da nossa época? José, Maria, Buda, Maomé, quem quer que seja? Para quem iremos nós? Quem tem palavras de vida eterna senão Jesus Cristo? Somente Ele. E meu irmão, você está hoje diante de uma encruzilhada: ou você está entre os que creem, ou está entre os que descreem. Eu não sei, ninguém sabe quem são aqueles a quem o Pai graciosamente chamou na eternidade. Talvez você esteja aqui ouvindo mais um sermão, testificando mais uma prova da grandeza do Evangelho, mas com o coração duro, retraído, resistente. Nessa noite,
Você pode sair da descrença para a crença. Mas pastor, está mudando o discurso, agora virou arminiano? Não. Alguém já disse que todo calvinista orando é um arminiano e todo calvinista pregando todo arminiano orando é um calvinista e todo calvinista pregando é um arminiano. Porque Jesus diz assim: é você aqui, você precisa crer, você precisa abandonar a idolatria do seu coração, você precisa romper com essa dureza, com essa retração da sua alma e olhar nessa noite para Cristo. Eu encerro dizendo o seguinte, meia hora já passou faz tempo. Eu encerro dizendo o seguinte: o que mudou a intenção da procura e o nível de compromisso dos 11, vamos pensar assim, dos demais, a razão disso, dessa mudança, devia-se ao fato de que alguns deles conseguiam responder acertadamente a seguinte pergunta: quem é Jesus? Se eu não consigo conhecer o Jesus conforme Ele revela-se na sua palavra, o meu intento de procura vai ser para um outro Jesus. O meu nível de compromisso vai ser de baixo custo. Talvez o seu problema, se você olha para você hoje e diz assim: rapaz, meu compromisso é desse tamanho. Onde é que está o problema? Talvez você não saiba ainda quem é Jesus. Pedro sabia quem era Jesus. Ele não era apenas um profeta. Ele não era igual a Elias. Ele não era um novo Moisés. Ele era maior do que Elias, maior do que Moisés, maior do que Abraão, supremo e superior aos patriarcas, aos profetas. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. O reino e a igreja estão nos seus ombros e é edificada sobre ele. Mas quem te revelou isso, Pedro? Não for a carne e nem o sangue, mas o Espírito. O Espírito. Se nessa noite o Espírito está revelando Cristo ao seu coração, a partir de hoje, você vai deixar de vê-lo tão somente como um amigo para todas as horas, o cara legal, o resolvedor dos seus problemas, ou coisa dessa natureza. Você vai dizer assim: Ele é aquele sobre quem eu digo, para quem irei? Ele é tudo que a minha alma procurava. Eu estava cego, mas agora vejo. Estava morto, mas Ele me deu vida. Eu andava desesperado, sem esperança neste mundo, sem Deus. Mas agora eu tenho esperança da vida eterna. Para quem iremos nós? Só Ele, Jesus Cristo, tem palavras de vida eterna. E você, querido amigo, você pode nesta noite experimentar do dom de Deus, provar da vida que não lhe será furtada pela morte, porque na morte de Cristo Ele venceu a nossa morte espiritual e a morte eterna. E eu queria dizer: venha Cristo nessa noite. Sim, venha Cristo. E eu oro para que o Espírito Santo lhe dê pernas para que você possa andar em direção a Cristo, ouvidos para que você possa ouvir a voz do bom pastor, olhos para que você possa contemplá-lo na sua humilhação e na sua exaltação. Venha Cristo, meu irmão. Ele é, e somente Ele é, tudo aquilo que você procura para esta vida e para o porvir. Portanto, eu encerro perguntando: esse culto vai terminar, e se você pudesse agora transportar a história em que nós aqui expusemos para você, quem seria você naquela multidão? Um da turma do cancelamento, dizendo: no próximo domingo não piso mais aqui, esse tal de Jesus, estou fora, deixando de seguir agora mesmo. Ou você é aquele que vai dizer assim: rapaz, foi duro. Jesus ainda olha para os dois e diz assim: e vocês? A porta está aberta ainda, vão querer ficar aqui ou vão embora agora? Aproveita, não tem para onde ir. Quem seria você naquela multidão? Quem seria
você. Vamos orar? Bendito Deus, somos gratos, porque também estávamos na multidão dos perdidos até o Senhor nos achar. Estávamos procurando por outros mediadores, por outros Cristos, que não o Senhor. Mas o Senhor veio ao nosso encontro e revelaste a nós o teu amor invencível. E nos vimos rendidos, Senhor, e por isso aqui estamos. Muitas vezes sem entender um bocado de coisa que nos acontece, mas sabendo que dos mesmos lábios que vêm as palavras duras que confrontam, vêm as doces e suaves palavras que nos confortam, nos consolam e nos dão esperança de vida eterna. Nós não temos para onde ir, Senhor. E isso é tão bom saber que estamos encurralados pelo Teu amor, pela Tua graça que não nos solta. Obrigado, Deus, obrigado. Mas por aqueles que ainda não conhecem o Cristo, Filho do Deus vivo, nós oramos, ó Deus, e pedimos que nessa noite o Espírito vivifique a palavra, de modo que esta verdade seja verdade no coração de alguns que estão aqui, e que eles cessem nessa noite a procura vã por outros Cristos, que não é o Cristo revelado no Evangelho, e que eles possam se deparar com a verdade do Senhor, e terem as suas buscas vãs interceptadas essa noite, e serem agarrados pelo Teu amor. Peço a Deus, em nome de Jesus, que haja salvação nesse lugar, para a glória do Teu nome, que a descrença seja vencida pela crença, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.